Certo. Então, boa noite também pro pessoal que vai assistir gravado. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Me sinto meio youtuber fazendo isso, sabe? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fazendo essa gravação. Então, gente, a aula de hoje a gente vai dar renascimento cultural e científico, reforma e contra-reforma. Só para contextualizar um pouco, né, relembrar um pouco vocês, na semana passada vocês viram Idade Média Oriental, e agora a gente vai retornar para o Ocidente, mais especificamente para a Europa, né, para discutir um pouco os processos que vão acontecendo com o final, então, da Idade Média, a partir desse momento, que acontece a partir do fim, então, da Idade Média nessa região. Vou já começar aqui. Tu já deu aula também, né, Julien, para eles? Não precisa se apresentar. Já dei. Semana retrasada foi a última aula que eu dei para eles, inclusive. Acho que foi de idade média ocidental, foi eu que dei com o Bruno. Ah, então tá ótimo. Tá, vou passando aqui então. Vou começar então a dar renascimento cultural para vocês. Então vamos lá. Para entender isso, vamos trazer um pouco do contexto do que a gente vai lidar com o renascimento cultural. Então, ele vai se dar, eles consideram, no século XV e XVI, certo? Isso é basicamente com o final, né, da Idade Média e esse processo do absolutismo, ou seja, e aí acho que é importante até sinalizar isso. Pelo menos eu, quando fui estudar pela primeira vez, eu tinha uma visão muito dada dos filmes que Idade Média é basicamente os reis que comandam e que tem uma super centralização do poder, e a modernidade está nesse processo em que o Estado se descentraliza e aí se torna, enfim, o início do que a gente conhece como capitalismo. Mas não é bem assim, na verdade. O que a gente tem na Idade Média alta, a gente tem realmente uma centralização dos impérios, mas na Idade Média baixa, como já foi visto, a gente tem uma descentralização nas mãos dos senhores feudais, então, e não esses reinos tão fortes. E aí, quando termina esse processo, a gente inicia outro processo, que é o que a gente vai tratar hoje, que se dá no início dessa modernidade, a gente começa a ver uma centralização de novo no poder, nas mãos agora de reis. Aqui, Vitor conseguiu, tá tudo bem, Tali, tá aqui agora de novo. A gente vê aqui à direita no mapa. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porque, enfim, a microfone diminui bastante, mas vocês vão perceber que existem vários reinos ali, agora a Europa no século XVI, que é o final desse processo que eu estou dando de renascimento. Existe o reino da França, o reino de Castela, Aragão, Portugal, existem vários reinos, então, na Europa, que justamente se dá nessa centralização baseada, então, no absolutismo. Além disso, ao mesmo tempo que a gente tem uma centralização do poder nas mãos dos reis, da aristocracia no geral, a gente tem um fortalecimento da burguesia, né? Que a burguesia é basicamente os homens, seria, como a gente pode dizer, os homens do comércio, os donos das fábricas que depois que vão se desenvolvendo, né? Nesses burgos, que são esses homens das cidades. Então, a gente vai ter, com esse fortalecimento da burguesia, a gente vai ter o fortalecimento econômico e político dessa nova classe. E aí, com isso, para legitimar também esse fortalecimento que eles vão ganhando, existe um fortalecimento cultural, que é aqui que vai estar a chave do processo que a gente vai entender do renascimento, que é a forma deles legitimarem esse novo poder que eles vão conseguindo ganhar ao longo desse processo. Além disso, a gente também vai vendo, dentro desses séculos e mais adiante também, a formação dos estados nacionais, que seriam os estados que a gente, inclusive, conhece hoje na Europa, que seria Portugal, Espanha, França, Inglaterra, mas isso tudo se dá num grande processo e não só dentro desses séculos que a gente está discutindo aqui. Porque, como você sabe, a coisa não acontece de um dia para a noite, né? Os estados eles não se formam de um dia para a noite também. Aqui, passei. Então, sobre o termo renascimento, ele, diferente de grande parte, quando a gente estuda, por exemplo, Idade Média, as pessoas que viviam na Idade Média, eles não tinham a noção de que seriam conhecidos em 2022 por Idade Média, que o tempo histórico que eles estavam vivendo seria considerado depois na contemporaneidade, que é o nosso tempo agora, seria visto como Idade Média. Só que no Renascimento isso é um pouco diferente. O termo Renascimento ele foi cunhado durante o próprio movimento. Então, as próprias pessoas que fizeram parte desse movimento cultural, que se viram naquele tempo, se consideraram como renascentistas, como pessoas que estavam no tempo do Renascimento. Assim. E por que isso se dá? Eles fazem, na verdade, se cunham esse termo e eles buscam essa conformação cultural para se opor à Idade Média. Se vê, então, como a Idade Média a idade das trevas, a idade em que havia um obscurantismo
nas ideias, um obscurantismo da cultura, que seria, então, o momento mais baixo do que eles agora se consideram na sua identidade e vão se conformando como europeus, enfim. Então, a Idade das Trevas, inclusive, depois, no século XIX, no século XVII e XVIII, vai surgir o iluminismo, que vem justamente com a ideia de se opor às trevas, né? Então, vem com uma lâmpada para se opor a esse momento de obscurantismo. Mas, então, o Renascimento, que se surge antes, né, do iluminismo, ele vem nessa ideia de resgatar os valores greco-romanos, ou seja, de renascer aquilo que vinha antes do período da Idade Média. Então, eles avaliam que agora, nesse momento, eles vão buscar aqueles valores que foram os maiores valores que eles tiveram naquelas regiões. Só que é importante dizer, né, que essa construção foi toda feita, uma construção, né, obviamente, política, com interesses econômicos e cultural. Eles foram, exatamente, nessa de ficar na cultura grega, eles vieram justamente na ideia de se opor à Idade Média, mas não significa que isso tudo era exatamente o que foi a Idade Média, né? A Idade Média não foi só aquilo que os renascentistas eles afirmaram, né? E existiu sim produção de conhecimento, existiu sim, como vocês viram na aula sobre Idade Média já anteriormente. E também é interessante dizer que, apesar deles negarem os valores da Idade Média, apesar deles negarem, né, se colocarem como uma oposição, é impossível que eles não tenham sofrido influências do tempo recente que eles vinham de conformação, né? Então, existem características medievais nas produções renascentistas. 2 exemplos, pensando na cultura específica, são as figuras dos menestréis, que são músicos e poetas que eu chamo aqui de nômades, porque são músicos e poetas que eles vão de cidade em cidade, falando suas canções, fazendo suas poesias em forma de canções. E os trovadores, que também tem um pouco esse caminho de misturar a poesia com a música, que seria considerado então um poeta lírico que compunha músicas e canções. E então, basicamente, para entender isso, o termo Renascimento ele vem muito nessa ideia de transformar o período anterior, que seria a Idade Média, em algo inferior, para positivar então o período que eles estão vivendo, para positivar esse momento de renascimento cultural que eles vinham defendendo. Então, agora passando basicamente para as principais características do Renascimento, que é a parte mais importante mesmo para vocês lembrarem e entenderem, quando ouvirem a palavra Renascimento, lembrarem o que isso tudo significa. As 2 características centrais é humanismo e antropocentrismo. O humanismo que vem nessa ideia de que o homem ele não está em pé de igualdade com os outros animais, né? Que o homem, na verdade, foi a criação privilegiada de Deus. E o antropocentrismo, o próprio nome ele já entrega um pouco isso. Vocês já ouviram provavelmente o termo de antropologia, por exemplo, que é o estudo dos homens, das culturas humanas, né? O antropo significa homem. Então, o antropocentrismo é o homem no centro do mundo. E é interessante de pensar que, diferentemente da Idade Média, em que se via o homem como inferior a Deus, porque ele era corrompido pelos seus pecados, aqui se percebe o homem como a figura mais próxima possível de Deus. Assim, aí tu vai lembrar daquela pintura, por exemplo, de Michelangelo, da criação de Adão, em que o Adão está quase encostando em Deus. Ele está muito mais próximo de Deus, não é mais aquela figura corrompida pelos pecados, inferior, né, como era trazido na Idade Média. Então ele ganha uma nova posição. Outras características também são importantes, que estão dentro e que giram em torno dessas 2 características principais, que é o otimismo, a ideia de progresso, que anos depois vai se conformar mais assim, de uma forma mais complexificada no que é o positivismo, né, no que a gente conhece, que vai dar o nome, inclusive, da nossa bandeira de ordem e progresso. O hedonismo, que é a busca pela felicidade. Isso é um resgate de uma filosofia grega, né, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar também quando estudaram Grécia. Mas aqui ela ganha um novo também significado, porque é um hedonismo individual. E aí já vem a palavra de baixo, o termo de baixo, que é o individualismo. Então agora a gente não pensa mais de forma coletiva. Eu sobrepõe o nós, né? E por fim, a valorização da erudição, que é essa valorização do conhecimento enciclopédico. Que, diferentemente, por exemplo, da agora que a gente estuda, vocês estão estudando história aqui, no próximo período não sei de cor os horários de vocês, mas vamos dizer que no próximo período vocês vão estudar física. Eu serei incapaz de dar uma aula de física, porque a gente vem de uma tradição agora em que vai estudando as coisas cada vez mais especificamente. Então, eu estou preparada para dar uma aula específica de
história. Mas, nesse período, a gente tem uma valorização da erudição de forma geral, assim. Então, uma pessoa que vai fazer artes, por exemplo, ele também está preocupado em ter que pensar questões matemáticas, em ter que pensar questões que hoje em dia a gente vai separando, sabe? E isso vão ter implicações. Basicamente, essas ideias, esse movimento, como eu mesmo já trouxe e vou reafirmar de novo, ele é cultural, intelectual, artístico e literário, mas também é político, mas também tem ênfase econômica, ele vem de um surgimento de uma necessidade de legitimar ações políticas e econômicas, ele vai ter implicações diretas e concretas sobre, então, o cotidiano das pessoas, sobre como elas veem, como vão gerenciar suas vidas, vamos dizer assim. Então, vai se perceber um direito de controle da natureza. As pessoas, então, vai se sentir que se pode ter esse direito de controle, porque a natureza agora é inferior ao homem. O animal, ele é inferior ao homem. O que a gente considera, então, aquilo como florestas, como rio, como... Isso tudo está ao nosso serviço. E está ao nosso serviço para o progresso da humanidade. Diferentemente da Idade Média, que é a cosmovisão, né, que é a forma como se vê o mundo, em geral, se vê a história de forma cíclica, aqui a gente começa a ver a história de forma linear e progressiva, não só linear. A gente vai, então, continuamente progredindo econômica e politicamente, e valores também artísticos, intelectuais, culturais, vai nesse progresso. Vai ter também a ideia que nesse progresso se dá através do desenvolvimento científico. Então, principalmente aquele momento em que a gente começa a ter uma grande valorização de fazer pesquisas científicas, né? E também vem a nova forma de exploração do trabalhador, justamente em busca dessa questão do individualismo, do eu sobrepor ao nós, né? Então também tem a questão de que agora não se trata mais de uma comunidade trabalhar a serviço de uma pessoa necessariamente e também a serviço de sua própria comunidade, e sim de trabalhadores individuais trabalharem individualmente, interesses de sobrevivência individuais para outra pessoa que detém o controle sobre aquilo que eles trabalham. Tudo isso, basicamente, é a base da modernidade. O Vitor ele pergunta se a gente não está falando basicamente de iluminismo, a gente está falando de renascimento cultural, só que o iluminismo ele vai sendo uma continuidade dessas ideias que vão nascendo no renascimento cultural, ou vão se colocando, se contextualizando nesse momento. O iluminismo ele aparece um pouco depois, alguns séculos depois, mas ele está muito dentro desse caminho, assim. Inclusive, como quando eu falo ali, por exemplo, da parte da exploração do trabalhador, está muito no caminho, modernidade, já está muito no caminho do que a gente vai entender posteriormente ao capitalismo, né? E alguém lhe trocou primeiro pensadores liberais ao que a gente tem hoje de liberalismo e, inclusive, o que a gente considera de neoliberalismo. Então, a gente vê que aqui está nascendo um germe daquilo que a gente vai construir anos depois. Por isso que a gente confunde, porque, na verdade, é tudo muito próximo, porque é tudo caminhando mesmo... eu ia falar isso. A gente tende, claro, né? É para vocês entenderem a separar coisas de ordem ou cronológica, ou agrupar pensamentos, né? Aqui é uma questão de continuidade, tá? A gente separa por nomenclaturas, por exemplo, depois a gente fala sobre Revolução Científica, como separado do Renascimento, mas na verdade ela é uma prolongação do que vinha acontecendo no Renascimento, certo? E aí depois da Revolução Científica a gente tem o Iluminismo, inclusive eu vou citar John Locke, que também é um dos pais que vai dar, né, surgimento ao liberalismo, mas é tudo um movimento. Vocês vão ter aula de iluminismo mais para frente, daí vocês vão sacar um pouco mais a diferença, tá? Isso. Não, e justamente a história, como tudo é processual, por exemplo, ali a gente traz que agora, a partir desse momento, é o pós-Idade Média, mas não é assim que se surgem as questões, né? Quando a gente vai trabalhar aqui, daqui a pouco eu vou passar já, para alguns artistas, por exemplo, que a gente pensa que já são considerados renascentistas, eles estariam na teoria dentro do que ainda é considerado na história da Idade Média. Porque essas divisões de anos, elas são arbitrárias, né? A forma que a gente encontra de conseguir explicar esses processos. Mas, como a própria palavra que eu acabei de dizer, são processos. Então, não acontece de um dia para a noite, né? A gente acorda e acabou a Idade Média, agora estamos nessa fase do Renascimento e do que vai surgir de modernidade. Não é assim, né? E por isso que se torna tão complexo de entender também. Certo. E como eu acabei de fazer um spoiler um pouquinho do que seria agora esse PowerPoint, o Renascimento ele se origina nas cidades italianas. Então, ele, além de se originar ali, vai ser um momento que ele vai ter maior expressão. E por que isso acontece? Não é de graça que isso acontece.
é porque ele é o local de maior desenvolvimento comercial, ou pelo menos o local que começa a ter o maior desenvolvimento mais precocemente mesmo. E, como eu tinha já trazido ali quando a gente pensou em contexto, é muito importante o comércio, porque é no momento de ascensão da burguesia que o Renascimento ele surge. E a burguesia, ela tem sua forma de controle a partir do comércio. Ele tem essa forma econômica, né, de surgir a partir do comércio. Então, o local de maior desenvolvimento comercial acaba se tornando... Faz muito sentido o seu lugar que tem mais desenvolvimento comercial, o seu lugar que vai se originar, então, o Renascimento. Porque o que acontece, e aí só trazendo algumas cidades, Gênova e Veneza são primeiramente as cidades de maior desenvolvimento comercial, são os pontos de maior comércio mesmo. Mas Florença, Milão e Roma também têm seu destaque, e Roma, ao final desse processo, ganha um grande destaque, né, dentro do Renascimento. Então, agora passando para a figura dos mecenas. Os mecenas, então, como eu tinha trazido, que a burguesia ela se torna muito importante no processo, não é porque necessariamente são os burgueses que fazem as pinturas, mas é porque eles são os grandes patrocinadores dos estudos e produções artísticas e científicas desse tempo. A aristocracia, também interessada em seguir as tendências culturais que vão surgindo, também se tornam grandes patrocinadores, e a própria Igreja Católica também é uma grande patrocinadora desses artistas, né? Mas a gente tem nessa figura dos mecenas, que é bastante importante, quem financia e possibilita concretamente os artistas e os cientistas a fazerem seus estudos, né? E quando a gente fala em estudo para a produção artística, é importante apontar, porque existem diversas escolas de arte, né? Não basta, a pessoa não vai lá simplesmente faz uma pintura de um quadro incrível, como, sei lá, Michelangelo foi capaz de fazer, sem ter todo um estudo por trás, né? Então, essas escolas, elas existem aqui. Quando a gente pensa na Itália, a gente tem destaque para a escola florentina, romana, veneziana, que os nomes já entregam, né? Que são das regiões que eu já tinha apontado como as cidades de maior desenvolvimento comercial. E aí, um ponto importante para trazer, antes de passar desse slide, é que, não sei se vocês perceberam, mas eu falei todo o tempo cidades italianas, não Itália. Porque nesse período não existia Itália unificada como a gente conhece hoje. E sim essas cidades, esses pontos que posteriormente virão a ser o que a gente conhece hoje de Itália. Posso fazer só um parênteses rapidinho? Por favor. Não só a Itália, mas a Alemanha também, depois a gente vai falar sobre a Alemanha. A gente não usa esse nome porque, na verdade, era Sacro Império Romano Germânico, mas que é hoje a Alemanha, e que só vão mudar o nome, né? A gente vai falar Itália, Alemanha, mas, na verdade, eles só vão ser conhecidos com esse nome há muito pouco tempo, em 1870 e poucos, agora não lembro exatamente quando, mas no final do século XIX isso muda, tá? E outra coisinha que eu queria comentar, é só para ligar, né, a última aula que a gente teve de Idade Média Ocidental, lembrem da questão das cruzadas, da abertura do Mediterrâneo, é nesse período, então, com a abertura do Mediterrâneo, que a Itália vira o ponto comercial muito importante. Por isso, se vocês forem ver a Itália mesmo, a região da Itália, ela é uma região super montanhosa, ela não tem nada demais, mas ela é muito importante geograficamente. Então, é por isso que vai ter um monte de gente, os burgueses ali, os mecenas vão estar ali, porque eles eram especiais geograficamente, tá? Exatamente por causa disso. Só isso. Bom, e para entender o Renascimento nas cidades italianas, se divide basicamente em 3 momentos, assim, que se é dividido pelos séculos. Seria o 300, que então seria o século XIV, que a gente vai ter certos artistas que eu vou nomear agora para vocês. A gente tem o Dante, que na verdade ele não é exatamente desse período do Renascimento, ele não está exatamente dentro do 300, mas ele é muito importante, a obra dele é Divina Comédia, que ele é um escritor, ela é uma sátira à Igreja Católica, e ela vai ser muito importante porque ela dá seria um pioneiro dessas sátiras que vão ser depois trazidas aí agora exatamente dentro do 300, que é pelo Boccaccio, em Decameron, e o Petrarca, que é considerado o pai do humanismo e da literatura italiana, assim. Então ele é considerado o primeiro a escrever dessa forma, porque ele vai ter grande influência greco-romana, e como a gente já tinha trazido no Renascimento, existe bastante renascer, né, essa busca pelo renascimento dos valores greco-romanos, e todos eles, essas 3 obras, e as obras outras que eles também escrevem, têm algo em comum, um fator em comum muito importante, que todos eles satirizam a Igreja Católica, assim. E depois, pensando nas artes, a gente tem o Giotto, que está aqui à direita, agora 2 obras dele,
que é Virgem no Templo e o Encontro do Pórtico Dourado, que acho que é interessante trazer, primeiro, que são duas obras, a gente está falando, quando a gente fala do século XIV, a gente ainda está falando, como a gente já tinha trazido, no tempo da Idade Média, pensando em Europa como conjunto, são duas obras que elas têm como temática a religião católica, né? São duas obras que retratam acontecimentos que estão na Bíblia, mas o que a gente traz aqui, que elas são bastante renascentistas, é pela técnica delas, assim, que é importante de trazer. Vocês vão perceber, diferentemente quando vocês vão pensar na arte da Idade Média, que ela é praticamente toda em 2D, né? Aqui vocês percebem... Vocês conseguem ver isso aqui em vermelhinho, quando eu mexo? Dá pra ver? Certo. Então vocês vão perceber aqui uma proporção de quase de um 3D. Porque vocês verem, dá para perceber na dimensão que há pessoas atrás desses dois homens que estão aqui. Isso aqui é, então, o início de uma proporção que eles vêm buscando, que está presente nas produções greco-romanas, né? Apesar de, claro, a gente percebe, assim, até onde eu sei, não tem nenhum castelo em que as pessoas quase batem a cabeça para passar por ele. Então, as proporções aqui, elas não são exatamente realistas, né? Mas elas estão nessa busca, então, de encontrar esse 3D novamente, né? Aqui também, se vocês perceberem, dá para ver que tem pessoas atrás da mesa, pessoas na frente, e aqui também então, você vê uma sacada, né, que dá para ver nesses ângulos aqui mesmo. Então, é importante pensar na perspectiva que o Giotto vai retrazendo nesse renascimento, nessa busca de novo desse outro padrão que na Idade Média se perde, então não se faz assim, né? Posso falar uma coisa bem rapidinho. A questão da arte medieval ser tão, entre aspas, mal feita, é uma coisa que a gente está falando de 2D e tem uma questão assimétrica ou não é tão igual como, né, como é realmente na vida real, é de propósito, tá? Eles faziam essa arte propositalmente para não ser igual, por exemplo, a perspectiva humana, porque eles não queriam que a gente encarasse tanto figuras de Maria, Jesus Cristo, como homens. Eles eram, além disso, eles eram sagrados. Então, era meio que profanar, querer tentar imitar eles. Então, eles tentavam não imitar. E outra coisa muito importante que a gente tem nesse período, que, por exemplo, a gente está falando de Giotto, tá? A gente está colocando um nome para suas artes. E isso é uma coisa inédita, porque até então não se tinha nome para as artes. Se tinha pessoas que faziam as artes e era uma comunidade de pessoas de uma guilda, enfim, pessoas em conjunto. Então, a partir de então, começa a criar a biografias, né? A gente vai ter o Giotto, depois a gente vai ter Leonardo da Vinci, Michelangelo, isso não existia até então. Então, isso começa a dar individualização. Isso tem a ver com o que a própria Luísa falou, da questão da individualização das pessoas, do homem. Isso é digamos que um reflexo desse período, certo? Só isso mesmo. Inclusive, tu trouxe uma coisa muito importante de afirmar, assim, que é um discurso, inclusive, que foi muito usado pelos nazistas, por exemplo, no termo nazista, de diminuição de certas artes, de colocar como uma arte boa e uma arte ruim. Essa arte, ela é uma arte que ela é bem feita, porque ela se aproxima de um real, ela se aproxima de uma ideia de homem perfeito, uma perfeição. Essa arte é ruim. Isso é algo que vocês conseguem ver, inclusive, assim, hoje em dia, se tem sempre, acho que mensalmente nas redes sociais aparece alguém dizendo, comparando o Abaporu da Tarsila do Amaral com qualquer arte desse período do Renascimento, em que é bastante próximo do que seria a realidade. Como se, a Tarsila do Amaral é um regresso da arte, né? Ela está regredindo o que a gente tem de conhecimento, porque o melhor que a gente pode fazer em termos de arte é o que é mais próximo da realidade. Isso é moralizar a arte, né? Isso é uma busca de... E justamente como tu trouxe, assim, esse conhecimento sobre perspectiva, ele existia antes no Renascimento, ele foi aprimorado no Renascimento, mas ele existia antes. E ele não foi perdido na Idade Média, né? As pessoas tinham, pelo menos as pessoas... Foi uma escolha que eles fizeram, não é uma questão de eles aprenderam ou eles... enfim, não foi uma questão de escolha artística, como que nem tu falou, a Tarsila Amaral tem uma escolha artística, uma opção, uma vertente artística que é diferente, não quer dizer que isso seja melhor ou pior, né? E outra coisa que o Nicolas falou ali, o Jesus era representado com o rosto de adulto, é porque tem outra coisa, e não vou entrar nisso muito aqui, mas se tinha a questão de não ter infância, a questão da infância não existia na Idade Média.
a criança, a perspectiva de que tu tem a infância, a adolescência, isso não existia. Era como se fosse um pequeno homem. Então, isso vai se refletir na arte, né? A arte é que ela é uma reflexão do que existia naquele período. Então, o Jesus bebê com cara de homem, que parecia um pequeno anãozinho, na verdade é uma reflexão de que não existia a infância. Eles não encaravam bebês como bebês, em si, como pequenos humanos, basicamente. Sim. Bom, tá, vou passando para o próximo período, então, 400, que é no século XV, que a gente pensando já da Europa, então, é o processo final da Idade Média, né? Então, voltando aqui a reafirmar como o Renascimento, ele está dentro desse processo do fim da Idade Média. E aí a gente vai ter três grandes, como a Júlia, inclusive, trazia muito bem, que três grandes indivíduos, né, que têm destaque para pensar o 400. Que é o Masaccio, que ele também vai trazer, vocês verem as datas, por exemplo, ele morre bem perto de quando Leonardo da Vinci nasce, então ele é um dos primeiros desse 400, e vocês veem, é bem próximo do que a gente estava falando antes do Giotto. Também a gente está falando de temas religiosos, também a gente fala, por exemplo, a perspectiva das pessoas, elas são tão altas quanto as portas, praticamente, mas o que é interessante analisar aqui é como tá mais complexo, vamos dizer assim, a perspectiva que aquele traz, porque vai ter vários níveis aqui, as montanhas atrás dessa paisagem, né? Então, aumentando o nível de complexidade dessas perspectivas, né? Aumentando o número de perspectivas, vamos dizer assim, para não usar a palavra desenvolvimento, que é o que eles iam querer que a gente trouxesse aqui. Depois a gente tem também Leonardo da Vinci, que é um personagem super importante, inclusive ele pode ser dado como o homem renascentista nessa ideia do conhecimento enciclopédico que ele tem. Porque aí eu trouxe aqui duas obras de arte que são pinturas, né? O afresco da Última Ceia e a obra Gioconda, que também é conhecida como Mona Lisa, e também aqui o Homem Vitruviano, que na verdade é um estudo de proporção. E ele também foi responsável por diversos... Ele tentou fazer diversas vezes asa delta, né? Ele foi um dos responsáveis, pesquisou sobre balões, fez várias pesquisas. Ele queria que o homem fosse capaz de voar, basicamente. E então ele tem muito conhecimento sobre biologia também. Ele estuda assim, todas as áreas que hoje a gente tem bem divididas. Ele foi um estudioso delas, assim, buscou então entender. Então seria o perfeito exemplo que a gente traz do homem enciclopédico, porque ele, além de ser um grande pintor, ele era também um grande matemático, um grande cientista de uma forma geral, né? E aí, no 400, e deixo separado aqui porque é um grande destaque mesmo, é uma obra muito importante para a gente pensar as características do Renascimento, é o Botticelli. E eu trouxe ela para pensar como se começa a ter esses elementos de mistura entre as religiões pagãs, que seriam gregas, romanas, então elementos pagãos, com a religião católica, né? Com a Igreja Católica, com a religião cristã. Que aqui no Nascimento de Vênus, Vênus ela é a Afrodite, que seria na religião grega, que a gente falando de religião romana, na mitologia, no caso. Então, o nascimento de Vênus, a Afrodite, aqui no meio, mas em volta dela a gente tem, por exemplo, anjos, que são elementos da Igreja Católica, né, da religião cristã. Então, para vocês verem como existem essas misturas dentro do que eles vão entendendo no Renascimento, porque existem essas influências diversas desses períodos anteriores, né? Quer falar alguma coisa do 400? Não, acho que é isso. Isso é muito o que a gente tá falando aqui. Isso vai falar até, né, sobre isso, que é a questão da Itália, tá? Porque em outros locais, claro, vai ter isso em outros locais, mas, por exemplo, na Holanda, nos Países Baixos ali, eles vão ter uma outra questão, que é a reprodução da burguesia. Então a gente tem uma arte que ela é modificada de acordo com a região, que ela, claro, vai ter coisas também sobre uma mistura, né, da mitologia grega, da Igreja Católica, mas a gente vai ter muitos outros tipos, né? Mas aqui na Itália é batata, assim, vocês vão ver alguma coisa sobre Vênus, principalmente Vênus é muito, muito reproduzida. Ela vai ser na Itália, vai ser somente nesse século. Sim, não, e eu vejo, o Vitor comentou se tem várias lendas urbanas sobre Mona Lisa. Sim, ela é um quadro bastante enigmático, né? Eu já ouvi coisas do tipo, é o Leonardo da Vinci próprio, só que como mulher. A probabilidade é que é uma esposa de um mecenas, né? A Gioconda é a esposa de um mecenas, é isso
se aproxima do que aconteceu, mas existe muita lenda em volta dela. Vocês sabem que ela é muito sensacionalista, né? Porque, na verdade, a Mona Lisa, ela fala, é porque ela é uma grande arte do Leonardo da Vinci, mas, na verdade, ela não era nem um pouco conhecida até, acho que o século XX, quando ela foi roubada. E aí se cria uma história em volta da Mona Lisa, tipo, ela conseguem trazer ela de volta, e aí que ela começa a ser, tipo, a grande obra do Da Vinci, porque até então ela não era. Tipo, existem outros tipos de obras lá que eram muito mais famosas antes, e a partir daí se cria um monte de mitos em relação à Mona Lisa, aí os raios-x e não sei o que fazem em cima, se vocês forem ver, tem um monte de coisa. Fala, Vitor, pode falar. Não, eu já ouvi, eu li alguma vez em algum lugar, há muito tempo atrás, que a Mona Lisa, na real, era um cara que o Leonardo da Vinci estava apaixonado, mas que ele não tinha como pintar um homem, daí ele tentou fazer como se fosse uma mulher para que as pessoas achassem que era uma mulher, sabe? Tem essa coisa, não só dele, mas tem de outros, acho que eu não sei se é o Michelangelo, que também falam que existe a possibilidade de eles serem gays e tal, e que eles tinham relações. Eu acho que o Leonardo teve uma rixa com o Michelangelo. Acho que foi o Michelangelo, que ele é o escultor até. Eu sempre me confundo os nomes. Mas eles se odiavam, porque, na verdade, ele amava o Michelangelo e, tipo, se vocês forem ver, ele falava muito mal de escultores. O Leonardo da Vinci odiava a escultura, odiava. E aí ele falava que a escultura era a pior arte possível, mais rebaixada, tipo, quem trabalhava com isso eram pessoas horríveis, basicamente. Mas aí tem gente que fala que, na verdade, é porque ele era apaixonado pelo Michelangelo e ele nunca foi correspondido, ou que teve umas treta aí. Fake news, né, gente? Não dá pra saber também, né, se isso é verdade ou não. Mas são mitos que se criavam, e a Mona Lisa entra muito nisso, assim, tipo, de histórias que não se sabe que é verdade ou não. Mas a Mona Lisa, assim, digo pra vocês, ela é linda, tá? Não tô falando que ela não é uma obra de arte. Mas existe obras do Leonardo da Vinci que tem muito mais técnica e coisa que ela, mas é muito por causa desse sensacionalismo e da venda do Louvre, tá? Porque o Louvre, ele vende a Mona Lisa de uma forma muito absurda, sabe? Então ela também, arte também é comércio, né? Até hoje. Então a gente tem essas lendas que são criadas a partir do século XX, basicamente. E é interessante, inclusive, dessa história que o Vitor trouxe, e também de, tipo, se o Leonardo da Vinci era gay, que você tem que pensar que nessa época, inclusive, isso é um baita no anacronismo, porque nessa época nem a construção que a gente tem de identidade hoje, desse termo do gay, enfim, não existia, né? Não existia essa construção. Então, na verdade, existia já nessa época, e inclusive vou trazer um caso um pouco bem mais adiante ao final dessa aula, existia sim perseguição a homens que praticavam relações sexuais com outros homens, a mulheres, existia isso tudo, mas não existia essa concepção que a gente tem hoje em dia, né? Essa construção que a gente tem hoje em dia. E é tentar colocar em personagens coisas que a gente provavelmente nunca vai conseguir descobrir, reivindicar neles identidades que a gente provavelmente nunca vai saber se eles têm ou não, né? E que, na verdade, nem é um ponto tão importante, assim, quando a gente vai tratar das histórias deles, né? Justamente pela possibilidade de a gente definir isso. Porque na época não era definido dessa forma. Até outras coisas que falam do Leonardo da Vinci, por exemplo, que ele tinha TDAH, baseado nas coisas que ele fazia, porque ele era meio louco, né? No sentido louco de estar sempre fazendo uma coisa diferente e misturava umas coisas, tipo, uma hora tava numa coisa, depois tava na outra, e daí criando a história de que ele tinha TDAH e tal. Enfim, não tem como saber, nunca saberemos. E também, é pertinente? Talvez seja, talvez não. É mais por uma fofoca, entendeu? Essa questão da fofoca. Exato, fofoca histórica que a gente gosta. Então, para finalizar as cidades italianas, né, no Renascimento, tem o terceira fase, que é o Cinquecento, que é no século XVI, que aí a gente vai ter esse processo de consolidação do absolutismo, né, que foi aquilo que a gente tinha trazido, da centralização do poder na mão dos reis e a constituição, então, dos Estados Nacionais, que vocês vão ter, eu imagino que daqui a 2 semanas, aula sobre a formação dos Estados Nacionais especificamente, mas pensar que isso tudo reverbera nesse período também. E aí a gente tem um autor muito importante, pensando no absolutismo também, que é o Maquiavel, que ele escreve O Príncipe, que vocês provavelmente já ouviram falar também, mas é importante dar só uma frisada, assim, que ele abandonou, então, a defesa que ele tinha sobre a República. A gente tem que pensar que a gente está falando aqui, agora, numa centralização política em Roma, uma centralização do pensamento em Roma. A gente está falando do Cinquecento, Roma começa a ganhar de novo um papel de destaque, e Roma teve sua história, né, como vocês também já viram, da República mesmo. A República ter sido considerada um grande momento político, a ascensão, o ápice da política.
romana. Mas, então, o Maquiavel ele vai abandonar a defesa desse período para entender que, no momento em que ele vivia, o que era necessário era o absolutismo, era nas mãos de uma pessoa o poder, né? E aí ele tem aquela frase bem famosa, fins justificam os meios, é desse livro, é de Maquiavel, só para vocês já saberem. E aí, pensando na pintura, a gente tem Rafael Sanzio, que ele é bastante importante, essa arte específica, que é a Escola de Atenas, o nome já entrega que se trata, né, da Grécia, basicamente, Atenas, e está aí representado diversos filósofos e pensadores gregos, tá? Aristóteles, tá? Sócrates, Platão, e cada um deles, em uma posição diferente, significa alguma discussão filosófica que eles tinham na época, alguma defesa deles têm sobre os seus pensamentos, porque cada um, vocês devem ter estudado filosofia também, cada um tem uma corrente, um pensamento e se discordam entre si, e é muito interessante de analisar essa pintura sabendo dessas perspectivas, assim, que cada um foi pensado com muito simbolismo, para ver como eles estavam em busca dessas discussões filosóficas da Grécia, né? E aí, por último, a Juliana já comentou um pouco, assim, por cima da existência de Michelangelo, né? Talvez namorado, então, de Leonardo da Vinci. Brincadeira. O Michelangelo ele vai ser muito importante, vai ser um escultor muito importante, vai ser um pintor muito importante. Aqui eu trouxe a Capela Sistina, o azafresco que ele fez na Capela Sistina, que dentro desse amontoado de várias imagens e símbolos que tem a criação de Adão, que está bem pequenininho ali à direita, que é uma das obras mais conhecidas dele, que foi o que eu falei ali no início para vocês sobre a aproximação de Adão, o homem, ou seja, com Deus, né? Ele quase encosta em Deus. Então é importante ver essa diferença do que era a ideia que se tinha na Idade Média da figura do Deus e da figura do homem. E aí, pensando nas suas esculturas, que também são muito conhecidas, a gente tem ele bebia muito dos estudos dos gregos sobre proporção. Então, está muito próxima às esculturas dele do que os gregos faziam também. Mas muito sobre temas católicos. A gente tem Pietà, que, por exemplo, que é sobre a morte de Jesus Cristo, né? Tem Davi também, ele traz outros temas, tem uma muito conhecida que é o Baco, que é um deus romano, então, né, da mitologia romana, então também tem essa busca desses temas, mas antes dos temas, o que ele busca muito nas esculturas são aquilo que os gregos faziam sobre a proporção, né? E aí tem essas obras bastante conhecidas, por um ódio de Leonardo da Vinci, que não gostava de escultores, aparentemente. Daí, só trazendo que o Renascimento ele não acontece só na Itália. A Itália ele vai ter essa grande importância para pensar, né, como eu te disse, porque ele é o mais precoce, é o primeiro que tem isso, mas também um dos que mais se desenvolve. O Renascimento está em grande proporção ali, mas o Renascimento acontece em outras regiões da Europa. Daqui a gente trouxe alguns países que é importante dizer que esses países eles não existiam nessa época como esses países. Estou falando deles, os países atuais, pensando nos territórios. Então, o território do que hoje em dia é a França, o território do que hoje em dia é Portugal, né? Vai ter esses autores. Aqui nesse slide especificamente, eu me atentei a pensar principalmente os escritores, a pensar a literatura. Eu vou passar para dar tempo da gente pensar nas outras coisas, mas aí vocês deem uma olhada nesse slide, dele está disponível já no Drive, para saberem desses autores, que é importante também entender o que é utopias clássicas, que surgem muito nesse período do Renascimento. Mas todos eles giram em torno do que a gente basicamente falou quando a gente pensa em contexto, no termo e nas principais características. Todos eles giram naquilo que a gente pensou no Renascimento. Também, quando a gente vai falar de Renascimento em outras regiões, existe a arte nesses outros lugares. E aí eu tentei a duas escolas importantes, pensando que existiam aquelas de Veneza, Romana, etc. Mas também existe a escola flamenga, a escola alemã, que são bastante importantes. De novo, né, não existe a Alemanha, né, que é a região atual, e a escola flamenga sendo que é a região atual dos Países Baixos, que se vocês puderem dar uma lida também, olharem as obras, alguns exemplos de obras que estão com as referências bem certinhas, até se vocês quiserem procurar os autores o mais atento, vocês podem ir atrás. Não. Eu li ali o que o Guilherme também, um pouquinho da reação da Juliana não existia. De Flamengo, não. E desenvolvimento científico, vocês provavelmente vão estudar isso mais a fundo em física, porque eles são muito importantes para a astronomia, mas só trazendo que eles estão dentro desse período do Renascimento.
e que eles foram muito, principalmente ali, o Giordano Bruno e o Galileu Galilei, eles foram muito perseguidos pela Inquisição por aquilo que eles estudaram. Que basicamente esses três primeiros autores ali, o Nicolau, o Giordano e o Galileu, eles vão defender a teoria heliocêntrica, ou seja, que o Sol que está fixo e que os outros planetas giram em torno do Sol, que é aquilo que hoje em dia a gente tem como fato, né? Mas essa época que se tinha muito é que a Terra estava fixa e que os outros planetas que giravam em torno, inclusive o astro Sol, né? E aí a teoria heliocêntrica vem nessa ideia, só que isso ia muito contra tudo que a Igreja Católica defendia do principal da Terra, né? E aí eles são muito perseguidos, inclusive é interessante dizer que o Copérnico, ele morre de causas naturais, porque nesse momento a Inquisição ela não era tão forte no momento que ele vive e defende. Mas a Inquisição ela é bastante forte durante o Bruno e o Galileu Galilei, e o Bruno ele é queimado na fogueira dentro dessa Inquisição, e o Galileu ele é condenado à prisão perpétua em casa, e ele morre em casa preso por conta de defender essas teorias. E os outros dois, o Tycho Brahe e o Jonas Kepler, eles são importantes porque eles entendem o movimento elíptico dos astros. E isso, com certeza, o professor de física de vocês vai saber explicar muito melhor que eu. Então, eu vou já passar para o próximo. Pode passar já, Luísa, para o próximo slide. Ai. Então, a gente fala de revolução científica, até eu botei ele no chat antes, que na verdade é um termo que ele foi utilizado agora há pouco, há uns 100 e poucos anos atrás, 200 anos atrás, porque alguns nascem no período onde eles são criados, né, que nem o Renascimento, que se autodenomina Renascimento, mas alguns mudam ou são denominados por pessoas depois. Então, a revolução científica, na verdade, ela é um processo posterior, mas é uma continuação, né? Porque a gente não pode... A gente pula para um processo para o outro, a gente esquece que aconteceu naquele processo, claro que não. Então, a gente tem uma continuidade do que os renascentistas faziam. Então, uma coisa super importante aqui é a questão do humanismo. Então, a gente pega o humanismo e a gente pega a questão do conhecimento criado pelo homem, eles começam a valorizar mais o que os homens aprendiam, certo? Então, vai mais do que era... até então, na Idade Média, o conhecimento pelo... é assim porque Deus quer que seja. É assim porque Deus criou a natureza desse jeito, então é assim porque é assim. Ou porque nós estamos no meio, né? Como é provado, a Luz já falou isso antes, como é provado que fisicamente não é, né? O Sol está no meio e não mais a Terra. Então a gente desloca esse teocentrismo para o antropocentrismo. Então, a gente tem uma valorização do conhecimento. Até a gente vai falar sobre isso depois, sobre reforma, contra-reforma, mas a reforma ela vai ser super importante nesse momento, porque a revolução científica, a gente já começa a falar aqui, né, que ela ocorre entre o século 17, 18, mas ela pode começar até o século XV, sabe? Então, ela começa a partir do final do Renascimento e vai se estendendo até muito depois. Mas ela é bem concomitante, né? Ao mesmo tempo com a Reforma Protestante, que a gente vai falar mais a fundo e daí vocês vão entender mais. Mas o porquê que isso é importante ser falado agora? Porque a Reforma, ela fomenta, ela faz com que essa questão do conhecimento e da busca do conhecimento seja algo super importante. O que até a Igreja Católica não era. Claro, a Igreja Católica ela tinha como a gente pode dizer, ela detinha o monopólio da educação até a Idade Média, e aí isso vai tendo uma modificação, principalmente no período renascentista. Então, claro, o Renascimento é ali super importante para que a Revolução Científica exista, tá? É incontestável. Então, assim, a gente tem isso, a gente tem o favorecimento da Revolução pela imprensa, né? E a gente tem imprensa, a gente tem o quê? A divulgação de conhecimento. Então, esse conhecimento ele chega a ser um pouco mais fácil de acessar. E, além disso, a gente tem também o uso das linguagens vernaculares. O que é a linguagem vernacular? É a linguagem do dia a dia. Porque, até então, a Igreja Católica escrevia tudo em latim. E quem que tinha acesso ao latim? Só o pessoal do clero, o pessoal, a nobreza e olha lá, certo? Então, a gente começa a ter um conhecimento mais amplo para a sociedade. Claro, né? Nem todo mundo. A gente tem que ter noção de que homens e mulheres comuns, né? Pessoas da cidade, mas não tão favorecidos economicamente, eles não vão ter tanto acesso. Mas as pessoas que criam nesse momento são pessoas que são ligadas extremamente ou à igreja, que parece um pouco estranho, né? As pessoas, bom, revolução científica, isso não tem a ver com a igreja, né? Claro que tem, o Renascimento também vai ter. As pessoas que estão produzindo, elas não são pessoas desassociadas ou são ateus, não acreditam mais em Deus, não.
a gente tem ainda uma ciência ligada à religião, principalmente a religião católica, tá? Então, a gente não pode falar que a religião católica ela deixa de ser cultuada. Não deixa. Inclusive, a gente vai ver depois algumas pessoas que elas são ligadas, por exemplo, monges, certo? Teólogos, que são físicos também, que são químicos também. Então, isso é super importante de lembrar, certo? Que não existe uma dissociação, não tem uma dissociação aqui de igreja e conhecimento, certo? Eles têm uma maior, como eles têm o antropocentrismo, né, a questão do individualismo, de colocar o homem no meio, a gente tem um conhecimento maior sobre isso, mas não quer dizer que Deus não seja tão importante quanto, tá? Quero deixar bem claro. Então, a reforma protestante finiboteria, ela vai estimular essa busca de conhecimentos com a aproximação de Deus. Então, a reforma, ela faz com que essa busca de conhecimentos, ela não é uma heresia. Ela não está dizendo que Deus não existe, certo? Ela está dizendo que, chegando nesse conhecimento, a gente está chegando próximo de Deus. Então, isso é importante de ser lembrado, certo? Então, o que vai começar a acontecer aqui? O Renascimento começa isso, mas a questão da crítica às coisas. A gente tem ali a crítica à igreja, certo? Não quer dizer que eles não são católicos, mas eles fazem críticas à instituição. Eles começam a fazer críticas a outras coisas e a analisar outras coisas, então isso é importante. A questão da lógica também é importante. A gente deixa de pensar que tudo é divino, é tudo culpa da natureza, mas o porquê? Certo? Simplesmente perguntar o porquê que as coisas são assim. Isso já é uma análise, certo? E tentar entender o porquê que isso funciona desse jeito, sem falar que foi Deus que criou, ou sem dar uma casualidade, certo? Então, isso começa nesse ponto, no Renascimento, e a Revolução Científica ela vai dar um boom nisso, certo? Então, crítica lógica e aperfeiçoamento, o raciocínio racional é valorizado aqui. E isso tudo é para resolução de problemas. O que é? Resolução de problemas cotidianos. Por exemplo, para melhorar o arado, para melhorar a questão econômica, lucro, isso também tem a ver com a reforma protestante, não vou falar depois. Claro, coisas que são relacionadas à natureza. Por exemplo, por que a gente precisa descobrir que o Sol que a Terra não é o centro, sim o Sol em volta? Claro, tem uma questão total interna, né, de nós como os humanos tentando descobrir coisas, mas também isso funcionava para entender como que funcionariam as estações, por que daquele jeito que são as coisas, certo? Então tem a ver com o cotidiano daquelas pessoas, tá? Descobrir essas coisas eram importantes para a resolução de problemas que aconteciam nesse período, certo? Então ela é utilitária. A gente fala como uma questão, um conhecimento utilitário também. Pode passar, Luísa. Então a gente tem o rompimento com os dogmas escolásticos, né? Que a gente está falando do rompimento com a Idade Média, com aquele pensamento, aquela cosmovisão, aquele universo de que a igreja dá todas as resoluções como porque Deus quis, né? Então a gente tem uma quebra disso. A gente tem a consolidação do pensamento moderno burguês. Então a gente tem essa questão, né, desse pensamento utilitário, dessa resolução de problemas. Para quê? Para que se tenha uma sociedade mais, digamos, lucrativa, né? A gente não pode falar, claro, a gente fala de lucros e tal, porque aqui é o começo de uma acumulação primitiva de capital, tá? A gente não pode falar de capitalismo ainda, tá? Deixar bem claro isso aqui. Isso é um processo que vai começando para que se chegue no capitalismo. Então, essas questões de pensamento moderno burguês, ele tem muito a ver com essa primeira etapa, que é digamos que é essa acumulação de capital. Então, essas resoluções, busca científica para coisas específicas, tem a ver também com esse pensamento burguês, tanto de individualismo, de resolução de problemas internos, como comunitários, em prol de uma sociedade um pouco mais lucrativa e que funcionasse melhor em função disso, tá? Então, a gente vai ter a valorização desse tipo de estudo, de técnica, ela já falou sobre isso, né? Porque aí começa a se ter, como a gente pode produzir uma coisa com maior funcionalidade. Então, a gente cria pesquisa em relação a isso para se resolver isso, certo? Então, basicamente isso. A gente tem criação de sociedades científicas, eles começam a criar, tipo, grupões, entendeu? Eles pegam pessoas enormes, pessoas bem inteligentes, como pessoas, o Isaac Newton, Sir Isaac Newton, com não sei o que, eles começam a formar sociedades onde eles discutem isso. Eles começam a discutir esses problemas científicos, e isso é super, digamos, é importante, certo? Até hoje, criar comunidades para se discutir coisas
é importante para que se alcance, né, algumas resoluções. Então, isso é super importante nesse momento, essa criação de sociedades científicas, para, em vez dessas corporações, eu falei um pouco, bem rápido, na última aula sobre corporações de ofício, mas eram basicamente onde existia um mestre, existiam os alunos e não sei o quê. Ele era um pouco mais não horizontal, não. Horizontal? Eu sempre confundo horizontal com vertical, mas aquela coisa, né, de cima para baixo, que a gente tem uma comunidade de cientistas, tá? E o rompimento da visão aristotélica da natureza. O Aristóteles era... isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, tá? Eu sou uma pessoa com muita dificuldade de entender filosofia e questões físicas, assim, tipo, eu sou um zero à esquerda pra isso. Então, eu vou falar da visão aristotélica bem por cima, porque eu não sei, mas era uma questão natural. Ele tinha uma questão de, tem os elementos que é a terra, a água, o fogo e o ar, que são os elementos... digamos que são os parados e tem os mutáveis. Então, tipo, é toda uma... Eu posso até mandar pra vocês, eu tava lendo uma coisa sobre isso, mas é uma coisa bem estática. É um mundo estático relacionado aos outros, e aí começa a ver que não é bem assim que funciona, não é questão mais de elementos, certo? Eles começam a analisar outros tipos de movimentos que eles acharam, não é assim. É questão até do próprio Terra, se não ser mais o centro. Isso era, naquele período, era o que se dava, né? E aí que muda também. Então, eu até mando um linkinho pra vocês, porque eu tenho uma puta dificuldade pra explicar isso, porque eu também não consigo entender. Eu tenho uma péssima abstração pra coisas. Então, isso eu mando pra vocês depois. Pode passar, Luiz. Então, eu vou falar só sobre bem por cima, tá? Eu não vou entrar nisso, porque vocês já viram, vão ver em física, tá? E física eu não sei nada, inclusive eu fui muito mal na URGS todos os anos que eu fiz física, não sei dizer o que é cada coisa, não lembro. Mas eles são, né, para título de conhecimento. Eles começam, a partir da Revolução Científica, eles começam a criar, Isaac Newton é o bambam nesse período, né? Ele vai começar a Revolução Científica, e aí vem outras pessoas e começam a contribuir com outras coisas. A gente tem o Pascal, o Torricelli, o Huygens, o Kepler, o Fermat, o Descartes, que o Descartes nem só... E a gente fala, né, a Luz até falou, porque eles tinham conhecimentos amplos. Eles não se especificavam em uma coisa só, ou, por exemplo, física. Não, tinha gente que era físico, químico, teólogo, tinha gente que fazia astrologia, inclusive o Leonardo da Vinci era astrólogo também. Então, eles eram um combo de coisas. Eu acho que o Descartes, ele une a matemática com a filosofia. Então, a gente fala de Descartes não só em questões de matemática, mas também de filosofia, com o racionalismo. Então, eles eram, assim, multitarefas, digamos assim, eles faziam várias coisas ao mesmo tempo. E voltando, né, eles também eram religiosos, muitos deles eram pessoas da igreja, inclusive, tá? Pode passar, Luiz. Botei umas fotinhas, né, pra deixar eles bonitinhos ali, eles alguns com umas peruquinhas. Pode passar, Luísa. Eu também não vou entrar muito nisso, né? E aí, falando sobre filosofia, isso também vocês vão trabalhar em filosofia, então não vou me adentrar muito, mas para deixar bem claro que existe, então, duas correntes aqui nesse primeiro período, né, da Revolução Científica, que é o empirismo, que vem da questão da experiência, né? E aí o John Locke com a teoria da tábula rasa. John Locke, inclusive, que vai ser um dos iniciantes da questão do liberalismo, né, da ideia do liberalismo. E a teoria da tábula rasa de que o humano, o homem, né, o homem e a mulher, eles são tábulas. Tábulas é um negócio de cera que tu escreve, que era um negócio antigo, lá da antiguidade, onde tu escreve, se tu quiser, tu pode apagar. Então, ele dizia que a gente nasce assinada e a gente vai escrevendo com o tempo nela, então nós vamos passando por experiências, e assim se chega ao conhecimento. E o Descartes e Spinoza, que eram um pouco mais racionalistas, isto é, eles achavam que o conhecimento não era tão importante, mas sim a questão racional, e achavam que a pessoa já nascia com os conhecimentos, eles eram inatos. Então, existia um embate entre essas duas correntes, né, naquele momento. E aí, a partir desses movimentos, vão sair outros e outros mais depois, que vocês também vão ver em filosofia. Pode passar. E aí a gente entra na reforma. Essa é uma aula que sempre me segura muito, porque foi uma das minhas matérias que eu fiz no meu TCC, né? Eu trabalhei com reforma. Então, eu sempre dou uma segurada, porque eu gosto muito. Mas, né, vou tentar ser bem sucinta aqui para não ir muito longe. Então, quando a gente fala de reforma religiosa, a gente tem que lembrar de 3 pontos principais. Até então, falei na última aula sobre Idade Média Ocidental, que foi uma das crises da Idade Média.
foi a reforma religiosa. Claro, a reforma religiosa vem depois, mas o que começou ela vem antes. Começa a se questionar a igreja, tá? E aí esses questionamentos vêm do Renascimento, certo? A questão do pensar fora da instituição católica, pensa, bom, por que eles fazem o que eles fazem? Por que é do jeito que é? Certo? Então eles começam a questionar. Alguns movimentos vêm antes do que a gente vai ver depois, Lutero, Calvino. Tem pessoas antes do Lutero e Calvino que já estavam questionando antes, principalmente nas universidades, tá? Então eles começam a falar, bom, o porquê que a igreja ela faz o que ela faz e por que ela detém o poder que ela detém, certo? Então primeiro a gente tem, vamos falar da tríade, tá? 3 coisas super importantes, que é o primeiro, o político, tá? A gente vai ter uma questão de centralização monárquica, que nesse momento começa imagina, né, o Estado fragmentado, que a Luísa falou lá no começo, né, de vários senhores, com um rei super figurativo. Então, a partir desse momento, ele começa a mudar esse contexto, começa a se ter um Estado extremamente enxuto, isto é, com um rei muito centralizado. Só que a igreja, nesse momento, ele começa a ser um obstáculo, porque a igreja detém muito poder também. Então, é um embate direto, é um embate indireto entre um rei que queria um poder absoluto, que a gente vai ver isso nas próximas aulas, com uma igreja que detinha muito poder, tanto econômico, quanto político, quanto ideológico. Então, a gente tem um embate aqui que vai ser já uma primeira ruptura. O econômico, que é a questão de que a igreja ela não acompanha o pensamento econômico, né, o pensamento da burguesia, porque a usura é um pecado, né? A questão de lucrar, ficar lucrando que nem doido, é um pecado. Então, isso ia direto contra o que os burgueses queriam. Então, a gente tem um embate aqui direto entre burgueses e Igreja Católica, que a Igreja Católica é o tripé master, né, de um Estado. Então, a economia é a base de tudo. Então, a gente tem um embate entre economia e igreja, a gente tem um embate monstruoso. Então, a gente já tem 2 rupturas aqui, tá? E aí a gente vai ter a ruptura da desmoralização. O que é? As pessoas vendo que o clero não era muito top, tá ligado? Não era uma coisa muito legal. Tanto a venda de indulgência, de simonia, né? Que é a venda de relíquias sagradas, ou de um lugarzinho, um pezinho lá no céu, sabe? Tu comprava um pezinho, quando eu morrer vou ter uma terrinha lá, porque eu comprei da igreja. Basicamente eles faziam isso, eles vendiam terra no céu. E aí o pessoal começou a falar, talvez isso não seja legal, talvez isso não seja adequado. E aí eles começam a ser vistos com maus olhos pela sociedade em geral, além da burguesia e da nobreza, tá? Então isso aqui é o estopim, pro caos, né? A gente vai ver depois. Pode passar, Luiz. Não, que isso? Não é assim. Não, capaz. Então, a gente tem a primeira reforma, tá? A gente tem 3 reformas importantes nesse período. E a reforma luterana, ela é meio que uma vanguarda, assim, porque viria para as outras reformas. Sendo bem sucinta, tá? Porque é bem extenso também. Mas ela acontece na atual Alemanha, que é o Sacro Império Românico Germânico, que era super fragmentada, tá? Apesar de estar num período mais avançado, pós-Idade Média, ainda continuava sendo um território que não tinha um rei muito forte. Ele era um rei super figurativo e ele é fragmentado em vários principadinhos, tá? Eles eram vários príncipezinhos que detinham poder naquele local, com um rei um pouco mais figurativo, mas ele era legitimado pelo Papa, tá? Isso é importante. E aí o Martim Lutero, que era da igreja, ele era um monge, tá? Ele começa a ver também com maus olhos essa questão toda. E aí ele escreve as 95 teses, que é uma crítica, né? Falando como deveria ser a Igreja Católica. E aí a Igreja Católica fala, bom, cara, tu não pode fazer isso. Ele vai lá, fixa na porta da igreja, e aí a igreja fala, bom, tu não pode estar fazendo isso. Tá errado, te retira o que tu falou. E ele falou, bom, não vou retirar. E eles falaram, então, tu vai ser excomungado. Basicamente foi isso que eles falaram. E aí ele bota, né, sendo bem sucinto também aqui, e botando os pontos importantes da reforma luterana que vocês precisam lembrar, é a tradução da Bíblia, tá? Isso é uma coisa que vai ser importante não só para o luteranismo, mas para o anglicanismo, para o calvinismo, porque isso meio que dá início ao que seria a tradução das Bíblias para o vernacular, né? Para aquela língua que eles usavam no momento, tanto o alemão primitivo, que eles usavam, nem era alemão, eram outras línguas, porque a gente fala alemão, mas na verdade o alemão só foi começar a ser utilizado lá depois de 1800, tá? Então,
para a linguagem local. E aí isso dá início à questão da própria interpretação. Eu li ali a Bíblia e falei, bom, eu interpreto dessa forma. A igreja não deixava isso acontecer. Então isso muda nesse período. A questão da salvação pela fé, isso é, tu é salvo pela tua fé, né, e pelos teus atos em relação a isso. Então, ele vai ser um pouco diferente depois com o calvinismo, mas basicamente é isso, a utilização da língua alemã nos cultos, a submissão da igreja ao Estado, que não era ainda uma cisão total, né, da igreja ao Estado, não é uma cisão, ainda não é uma divisão, mas é uma igreja mais rebaixada, e a abolição dos cultos a imagens, ou eles falam idolatria, ou eles são iconoclastas, são pessoas nessa. É uma igreja que não usa imagens de santos, por exemplo, eles não colocam isso como importante, tá? Basicamente, esse é o mais importante a lembrar. E aí, eles têm, o Martinho Lutero, ele é apoiado, né, pelos príncipes que viam isso como com bons olhos, querendo pensar, bom, ele tá indo contra a igreja, então ele tá indo contra o rei. E aí isso é interessante, porque tendo o apoio desses príncipes, né, o Lutero, ele tinha a expansão da igreja reformada, né, da reforma luterana, e os príncipes ganhavam também, porque eles ganhavam, claro, nem todos os príncipes vão se tornar luteranos, mas muitos deles se tornam por uma questão puramente econômica e política, porque eles queriam as terras da igreja. A igreja tinha muita terra, a igreja católica, né, no caso. Então, eles eram apoiados pelo rei, a igreja católica, e eles detinham muitas terras nessa região da Alemanha. Então, os príncipes entram em guerra entre si, alguns lutando a favor do rei, né, que era um católico romano, né, e outros lutando a favor do Lutero. E aí começa a se ter uma guerra super intensa ali dentro. Se junta isso com a revolta dos anabatistas, que são, vamos dizer, sendo bem sucintos, que eram pessoas de várias, digamos, seitas, né? Mas não eram seitas, eram pessoas que tinham fés um pouco diferentes, mas que eram em comum com o luteranismo. Contudo, eles queriam uma sociedade igualitária. E isso era um problema para os príncipes. Então, eles eram luteranos, de certa forma, né? Eles acreditavam na reforma, mas eles iam contra a questão dos principados. Isso também gera um outro conflito interno ali na região da Alemanha. E aí, o que acontece, né? Dando um resumo, indo direto pro clímax ali da coisa. A revolta, ela é sufocada. O Lutero não luta a favor, né? Ele luta contra, inclusive, porque ele quer ser apoiado pelos príncipes. Então, ele fala, bom, não sei de nada, não é comigo. Então, Lutero lava as mãos em relação a isso. E os príncipes conseguem, digamos, o que eles queriam. Se cria, então, a paz de Augsburgo, porque o Papa falou, bom, a gente tá tendo muito sangue rolando aqui, a gente precisa acabar com isso, então o que a gente pode fazer? Então, eles resolvem, né, que cada reinado, cada principado ali dentro da região da Alemanha vai ter um poder de escolha religiosa. Então, isso não aumenta, mas prolonga a questão da unificação da Alemanha até o século XIX por causa disso, porque existem muitos principados internos e as religiões são muito diversas, tá? Então, a fragmentação da Alemanha, ela continua sendo fragmentada até 300 anos depois disso, tá? Então, é basicamente isso. A gente tem então, sendo bem resumido aqui, a gente tem o começo do que seria a reforma, e aí a gente vai pro calvinismo. Pode passar, Luísa. Que o Calvino, ele vê o que tá rolando ali na Alemanha, né? Na região da Alemanha, ele fala, esse cara, né, o Lutero é ele tá certo. E claro, ele já tinha coisa acontecendo antes de Lutero, mas ele segue um pouco da linha do Lutero. Só que ele muda uma coisa super importante, que aqui é digamos, é a questão primária da diferença entre o calvinismo e o Lutero. Calvino, ele acredita em predestinação absoluta. E o que é predestinação absoluta? Ele acha que, na verdade, a gente já nasce predestinado a ser alguma coisa. E aí Deus te predestina a ir pro céu ou pro inferno. E aí mas aí, então, isso quer dizer que se eu já estou predestinado, então quer dizer que, né, tô nem aí, então. Não, tu vai agir de acordo com Deus te predestinou. Então, tu tem que agir de acordo com como é que a gente pode fazer? Os teus costumes, tá? Os teus costumes definem tua predestinação. Se tu tem bons costumes, por exemplo, tu ajuda na comunidade, tu serve a Deus muito bem,
tu trabalha muito bem, isso vai ser super importante aqui, porque a reforma calvinista, ela coloca a questão do trabalho como uma salvação. E aí se tem, acho que é o... Não sei se é o Engels, agora não lembro quem é o cara que fala sobre isso, lá em Sociologia, lá depois, lá no século XIX, que fala que o calvinismo ele foi super importante para a acumulação primitiva do capital e para o capitalismo, tá? Então, ele fala que a predestinação é pelos atos. E pelos atos é trabalhar, servir a Deus e ser um bom homem ou boa mulher, tá? Então, ele acredita nisso. Já o outro não, o Lutero fala que não. O Lutero ele fala que, na verdade... tu não tá predestinado, tu nasce limpo, tá? Tu nasce em branco, uma folha branca, e aí a folha branca tu vai escrevendo com ela, e aí isso vai decidir se tu vai pro céu ou não. Então aqui existe uma mega diferença entre o que o Calvino fala e o que o Lutero fala, tá? E aí até bota ali, trabalho igual a salvação. E aí isso cria, já o que já vinha, né, no Renascimento, a questão do individualismo. E aí isso cria uma questão super importante de por que tantas pessoas pegam para si, né, a religião calvinista, a reforma calvinista. Porque a reforma calvinista vai se espalhar pela Europa inteira e para os Estados Unidos depois. Então, quando se fala de puritanismo, né, os puritanos, né, que são as pessoas que vão para a Inglaterra e se tornam calvinistas lá, a França são os huguenotes, a gente vai ver também mais para frente, né, na questão da França, e os presbiterianos, que eu trabalhei foi na Escócia, né, que são chamados de presbiterianos. Eles são nomes diferentes, mas são a mesma coisa. Eles acreditam na reforma calvinista, eles são calvinistas, tá? Então, basicamente, o que a gente pode deixar bem pontual aqui é que o calvinismo ele é importante para a questão da burguesia, tá? O trabalho e a burguesia e o lucro, né? Em resultado disso, é o porquê que ele é tão abrangente, porque que tantas pessoas adotam para si a reforma calvinista. Pode passar, Luiz. Só ia fazer um comentário como isso se expressa também na forma de como eles fazem as rezas, né? Que se tu percebe, por exemplo, no Ave Maria cristão, a gente fala sobre perdoar seus pecados, os pecadores. Né? Agora, dessas religiões protestantes, enfim, a gente vai falar perdoar seus dividendos, seus devedores. Então, a gente está falando sobre a questão do lucro, né? De perdoar as dívidas e não os pecados, né? A linguagem é totalmente diferente. Eu ia até falar que vocês podem ver na imagem do Calvino que essas roupas pretas, austeras, né, essa coisa mais rígida, isso é uma imagem, reflexão. Vocês vão ver isso nas pinturas da Holanda, dos Países Baixos, né? Essa questão do preto, da questão escura, dessa coisa sem ornamento que a gente vê na Itália, isso é proposital. Porque eles veem o clero católico como desgastadores, eles ficam usando o dinheiro dos fiéis, com ouro e não sei o quê. E aqui não, aqui eles querem viver de forma simples. É isso que eles pregam, tanto o Calvino quanto o Lutero. Então, essa questão do preto, que você vê muito na arte da Flamenga, ali da escola Flamenga, é por causa disso. É por causa da questão de viver simples, né? Mas viver um simples trabalhador. Pode passar, Luiz. E o anglicanismo, bem rápido, porque o anglicanismo, na verdade, ele não tem nada a ver com por que os outros foram criados. Os outros foram criados com uma crítica. Esse ele foi criado basicamente porque Henrique VIII falou: eu quero me separar da minha mulher. Isso foi uma das questões aparentes dele. Mas porque, na verdade, ele queria pegar as terras da Igreja Católica. E, como a gente falou, a Igreja Católica tem várias terras em toda a Europa. Fala, bom, se eu tenho as terras da igreja, eu detenho maior poder. Então ele vai lá, rompe com a Igreja Católica e se autodenomina o líder da igreja. Então a gente não tem uma separação do Estado aqui nenhuma, tá? Ele é o líder da igreja e do Estado, tá? Então é super importante isso. A questão do divórcio, ele é mais uma resolução aparente daquilo ali. Ele é mais uma mentirinha que ele conta pra falar, a Igreja Católica não quer me dar o divórcio. Então, claro, ele queria se divorciar, inclusive ele divorciou várias vezes, né, como a gente pode ver nessa foto aqui. Mas ele queria mesmo era deter o poder total da Igreja Católica, da Inglaterra. E aí o que acontece? Ele pega as terras confiscadas e distribui entre os nobres. E por que ele faz isso? Porque ele fala, bom, não porque ele é bom, de falar, não, vou dar para as pessoas. Não, ele faz isso como uma forma de falar, bom, eu estou dando para vocês, mas vocês me devem algumas coisas. Então ele tá meio que expandindo o poder dele, político e econômico,
com a nobreza inglesa, tá? Então, ela é diferente dos outros. Ela é uma questão mais política-econômica do que religiosa, tá? Pode passar, Luiz. E aí entra na Contra-Reforma. Certo. Então, bem rapidinho, gente, inclusive está mais detalhado nos slides, depois deem uma olhada nos slides, por favor. Mas a Contra-Reforma, ela vai basicamente ser o movimento católico em resposta à reforma. Então, a gente vai vendo que vai surgindo em diversas regiões da Europa oposições à Igreja Católica. E isso acaba diminuindo o poder da igreja, né? E a perda de fés, a perda de poder, a perda de terras, como agora a gente acabou de trazer na Inglaterra, por exemplo. E aí, com isso, a igreja não vai ficar olhando esse perder dos seus fiéis de braço cruzado falando, ó, que pena, né? Eles vão fazer alguma coisa em questão a isso. Aqui está, então, a Contra-Reforma, que vai ter basicamente duas frentes de ação. Atuações contrárias à difusão dos reformistas, então aquilo que eles vão fazer de perseguições aos reformistas, vão fazer o que a gente pode chamar da Inquisição, que ela já acontecia na Idade Média, mas ela se torna um fenômeno muito mais importante aqui na modernidade, e também as guerras religiosas, que eu falo um pouco mais para frente. Também vão buscar reformar a religião católica, reformar a Igreja Católica para fortalecer a Igreja papal, e moralizar todo o clero. E aí isso se dá muito, principalmente no Concílio de Trento, que também daqui a pouquinho eu já falo. Mas antes de falar dessas questões, eu queria trazer a Companhia de Jesus para vocês, que está dentro desse movimento da Contra-Reforma, e ele é um pouco pioneiro desse movimento. Ela é uma ordem religiosa criada, então, pelo Inácio de Loyola, que ele é um ex-soldado espanhol, que tem toda uma história sobre uma visão que ele teve, um chamado de Deus para, então, construir essa companhia. E eles são organizados em uma rígida hierarquia vindo, né, proveniente disso que ele tem de conhecimento como ex-soldado. E eles vão se chamar, então, de soldados de Cristo. E ele é super importante pensar na Companhia de Jesus quando a gente pensa no processo de colonização da América, principalmente a América Latina, porque eles têm um projeto catequizante que é de expansão para além da Europa. Então, já que a gente não consegue encontrar mais fiéis na Europa, que vamos expandir essa busca por fiéis nos países que a gente vem conquistando, né? Porque a gente vai cair bem no período aqui de grandes navegações. Então, é pela América Latina, principalmente, porque daqui a pouquinho eu falo disso, mas Portugal e Espanha tem reis católicos, basicamente, ou reis muito ligados à Igreja Católica. Então, é a partir das colônias deles que os jesuítas vão conseguir incidir. Então, vai ter todo esse processo de catequização dos indígenas, dos africanos e de todos aqueles que vão para essas colônias, né? E aí, pensando no Concílio de Trento, que eu tinha comentado, é feito pelo Papa Paulo III, e ele faz diversas medidas que estão aqui bem explicadas, mas eu vou me deter a falar de novo da Inquisição, que são esse combate aos fiéis reformadores, que, novamente, ele se fortalece, é importante dizer, né? Que, então, por exemplo, a caça às bruxas, que a gente conhece, ele é um fenômeno moderno, não é um fenômeno da Idade Média, né? E que isso vai também ter grande importância para, por exemplo, quando a gente já trouxe a questão do Giordano Bruno, do Galileu Galilei, que eles são perseguidos e outros cientistas também são. E aí, só para trazer de interessante se pensar que a Inquisição, ela acontece, como a Companhia de Jesus também, que ela vem para as colônias, então ela acontece nas colônias, principalmente portuguesas e espanholas, ou seja, ele acontece no Brasil também. E a gente tem um personagem bastante interessante, só para vocês terem noção disso, que a Inquisição acontece no Brasil, e existe o primeiro condenado e morto no país, ele é um indígena chamado Tibira, que ele é acusado de pederastia, porque ele tinha relações sexuais com outro homem, e ele é enforcado, se bem me lembro, dentro do Santo Ofício da Inquisição. Então, a Inquisição, ela acontece também no Brasil, isso é interessante se pensar. As outras características, assim, eu acho que eu vou passar elas, porque elas estão bem explicadas nos próprios slides, assim, vocês conseguem retomar isso depois. E aí, pensando por último nas guerras religiosas acontecem desde que o mundo é mundo, pensando em religiões, né, nesses conflitos. Por exemplo, quando acontece o cisma do Oriente no século IX, acontece conflitos e disputas que têm cunho religioso. Agora, o que a gente vem quando a gente vai falar de guerras religiosas é essas guerras entre a Igreja Católica e os novas formas do cristianismo, né? Daí a gente tem alguns exemplos aqui. Eu vou me atentar a falar da Noite de São Bartolomeu, que é quando protestantes eles são assassinados em massa na França. Os católicos, então, vão às ruas e assassinam em massa os protestantes e as outras formas de expressão, né, que seriam reformistas.
E também, voltando a dizer que em Portugal e Espanha, o protestantismo ele não encontra terreno favorável nem nesse país e nem em suas colônias, e isso não é à toa, é resultado também de que na América Latina, atualmente, a gente tem um local com maior concentração de católicos do mundo, porque é um lugar que a reforma ela não consegue se incidir, que essas novas visões elas não conseguem encontrar espaço por conta justamente do peso que se dá pelos reinos de Portugal e Espanha, a Inquisição, pelo peso que a Companhia de Jesus consegue colocar aqui nesse processo catequizante. Assim. Então, isso é importante de se trazer. A Guerra dos 30 Anos é basicamente que o Império Germânico tem vários principados, esse império, eles entram em conflito pelas suas diferentes fés, assim. E basicamente ela dura 30 anos, não tenho muito por que me atentar a isso. E sobrou 4 minutos. Eu fui um pouco mais rápido e não peguei tanto. Tu foi super rápido agora. Eu ia falar eu vou voltar ao de Trento, já que deu uns 2 minutinhos a mais. Se não tiver, o Júlio tem alguma coisa a dizer. Senão eu vou me atentar a aproveitar esses últimos minutinhos finais para você não ter que pensar sobre isso depois aqui da aula exatamente. Mas basicamente, estando no Concílio de Trento, como eu trouxe a minha tia à Inquisição, é porque eles fortalecem aquilo que já existia. Mas outras medidas importantes são as medidas moralizadoras, que eles então vão proibir a venda de indulgências, que era algo que vinha, a Juliana trouxe pra gente, que foi algo que foi criticado, né? Essa venda de indulgências, a venda por pedaço de céu, a venda por, enfim, esses espaços. Eles então proíbem essa venda nessa busca de remoralizar a igreja, né? E também eles vão criar escolas católicas para educar e evangelizar. Tanto no território europeu quanto nas colônias, eles vão ter essa busca, então, por reeducar seu clero a partir de, primeiro, para reafirmar aquilo que eles já tinham, como, por exemplo, a centralidade do Papa, que o Papa ele é infalível, ele não erra, para afirmar, então, aquilo que eles já tinham, por exemplo, a proibição do... Quer dizer, a obrigação do celibato, né, por exemplo, e são coisas que eles já tinham, mas que eles vão buscar nessa reafirmação. E as escolas católicas, elas vão ter essa importância também nisso, e importância justamente de incidir não civis, que não seriam dentro do clero, a essa educação. E, por fim, também eles vão ter o que chamamos de index, que é uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica, aqueles que não poderiam ser lidos. E aí os livros científicos, eles entram, e também as bíblias protestantes. E aí só um dado importante é a prensa, que eu até anotei para eu lembrar, porque eu nunca lembro o nome, de Prensa de Gutenberg, que é uma prensa que ela surge em 1455, se bem me lembro, que ela garante, então, que antigamente os livros eles eram escritos à mão, eles eram totalmente manuscritos. Então era quase impossível essa reprodução em massa. Com essa prensa, ele é possível. Mas, ó, você tem a data, 1455. Isso é antes da reforma surgir. O que é muito importante que a reforma faz é justamente o que a Juliana traz, que é a tradução da Bíblia. Porque o que adianta a gente imprimir diversas vezes, e o Vitor até comentou aqui no chat, o que adianta a gente imprimir diversas vezes uma Bíblia em latim que ninguém vai ser capaz de ler, né? Então, a proibição é justamente para as Bíblias que são traduzidas não conseguirem chegar na população. E aí eu consegui também fechar o Concílio de Trento no tempo certo. Eu posso só fazer um comentário puxando pro meu lado, né? Inclusive, eu até ia mandar pro Vitor, não sei se o Vitor tá aqui ainda, mas é isso aí. Eu ia mandar pra ele até o meu TCC, mas a gente tem nisso, a gente não fala porque não dá tempo, uma questão da bruxaria, a perseguição das mulheres durante esse período, né? Então a gente não trata porque não dá tempo, mas se vocês quiserem, eu tenho meu TCC sobre isso, é sobre na Escócia, a questão de 4 mulheres que foram assassinadas por bruxaria, né? E aí tem a questão da reforma lá. Mas a gente tem uma perseguição em massa de milhões de mulheres morrendo nesse período, tanto pela reforma quanto pela contra-reforma, tá? E a perseguição tanto por questões mulheres como bode expiatório de problemas locais, problemas do Estado. Então, assim, se vocês quiserem falar mais um pouco sobre isso, eu até queria uma hora dar uma aula externa sobre esse tipo de coisa que a gente nunca dá sobre isso, mas que eu acho importante trazer histórias que transpassam isso. A bruxaria foi uma coisa, né, a caça às bruxas foi uma coisa absurda na Europa, certo? Então, a gente pensa, às vezes as pessoas relacionam bruxaria com a questão da Idade Média, mas na verdade não. Ela acontece a partir do início da Idade Média, bem nesse momento que a gente está falando, tá? Então, super importante lembrar dessa história feminina que às vezes é esquecida, né? Pela historiografia que é muito masculina, tá? Então, gente, muito obrigada pela aula. Desculpa, a gente nem se passou hoje, né? Porque nós historiadores, a gente se passa às vezes.
Mas deu Estamos no certinho. momento, né? Eu consegui dar um discurso melhor. Não vamos roubar muito tempo do intervalo de vocês, não. Uma boa noite, se cuidem. Boa aulinha pra vocês, boa semana. Se Boa cuidem noite, gente. bastante. Qualquer dúvida, nos procurem, tá bom? De qualquer coisa, inclusive, se precisarem de ajuda, estamos aqui. Tudo que a gente for possível, a gente faz. Boa noite, gente. Boa noite. Vou parar aqui a gravação.